Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Primeiro tivemos o name, depois o require, depois o minimus, depois os authors, vou dar uma vírgula aqui para separar, ó. Vamos para o próximo parâmetro aqui, que vai ser um parâmetro de autocarregamento, que é o autoload. Isso aqui é o seguinte, quando a minha aplicação for chamada, ela for carregada, né, eu vou definir dentro aqui de um PSR, que é o PSR 0, isso aqui é um parâmetro padrão, tá joia? Significa primeiro item a ser chamado. E aqui eu defino em ordem quais são esses primeiros itens que eu for chamar. Então vamos lá, quando der um autocarregamento, eu quero que dentro de uma pasta chamada som, que não existe ainda, já vai existir porque eu vou fazer, né, ele carregue para mim um arquivo ali. Aqui eu vou colocar então o seguinte, eu vou colocar que ela pertence à pasta vendor. Então basicamente é o seguinte, deixa eu já fazer para não ficar complicado, né? Botão direito, nova pasta som. Então aqui, ó, dentro, a primeira coisa que ele vai carregar, na verdade, são os arquivos que estiver na pasta som. Ela pertence à minha pasta vendor. Aqui eu tenho que colocar o caminho dela. Não é necessário colocar barra vendor, tá joia? Ou seja, raiz vendor. Ele já procura por padrão na raiz. Se tivesse aqui vendor barra outra pasta e depois tivesse a som, aí eu teria que colocar o caminho. Mas não preciso definir que ela está na raiz, colocando nada aqui. Se ela estiver na raiz, pode colocar somente o nome dela. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Eu quero que ele carregue a minha pasta som e eu quero que ele carregue também a minha app. Então a minha app eu só coloco o nome dela aqui, ó, que é o nome da raiz, ó, app, e falo que essa app está onde? Na raiz. Opa, faltou as aspas ali, né? Não pode faltar. Pronto, a raiz é só colocar a barra. Então, ele vai inicialmente carregar a minha som e a minha app. Primeiro a som, depois a app. Perfeito. Essa minha chave tem que fechar aqui. Ok, está fechando. E aqui, né, a minha outra chave... Ah, não, na verdade está faltando uma. Essa aqui, ó. Vamos fechar ela de uma vez aqui, então. Pronto. Beleza. Tenho as duas sendo fechadas, se quiser pode até colocar assim para organizar melhor. Vírgula para o próximo parâmetro, tem que ter cuidado com isso, fazer com calma. O último parâmetro que nós precisamos é o parâmetro de configuração, né? O config aqui. O config eu vou colocar ele dentro de uma pasta chamada bin. Nós ainda não tratamos isso não, né? Mas aí eu vou então já colocar aqui o caminho dele. Bin, dir, né? Diretório aqui bin, que vai estar dentro da minha pasta bin. Ok, beleza. Fecho aqui e fecho aqui no final, que é o inicializador. Ele vai continuar com esse erro aqui, ó, mas esse é um erro que realmente não é erro, né? Ele dá como se fosse um possível erro de sintaxe, porque o Dreamweaver ele tem dificuldades em ler os arquivos do tipo JSON, tá joia? Mas não tem erro. Se você pegar o JSON do Composer, né, na documentação, ele vai estar exatamente igual a esse que eu fiz aqui, né, passo a passo com vocês. Então, basicamente, ele tem o local, né, um local que você vai definir para a aplicação, uma requisição falando aí qual PHP vai funcionar, ou a partir de qual versão vai funcionar aí, um minimus stability, que é um padrão aí, todo arquivo JSON vai ter essa informação, né, dentro do Composer, autores que são aí geralmente tags que você insere como usuários, né, permitidos a rodar ou acessar esse Composer, carregamentos pré-definidos, como nós acabamos de fazer, e arquivo de configuração, o local, né, do arquivo de configuração. Então aqui nós temos já o nosso Composer criado. Fica faltando, né, nós temos aqui a pasta som, ok, acabei de fazer ela. Temos a pasta raiz, que é a pasta app, mas não temos os diretórios de configuração. Então, vamos lá, em vez de gerar agora isso aqui, né, de forma manual, nós vamos fazer com o Composer. Nós vamos começar a utilizar o Composer para a gente testar essa inicialização, esses autoloads, né, tudo isso que nós preparamos. Para poder fazer isso, nós vamos precisar de utilizar o terminal, né? Coloca aí CMD, abre aqui o CMD, que é através dele que nós utilizamos, né, o Composer. Para isso, eu vou precisar chegar nessa pasta app onde está a minha aplicação. Só que para me chegar dentro dela, ela está aqui dentro da área de trabalho,
pasta PHP, arquivos, MVC, etc. Vai dar muito trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Como eu vou ter que utilizar alguns comandos no prompt, eu vou copiar a minha pasta de aplicação, vou colocar ela no C2 pontos e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então, eu estou com essa minha aplicação no C2 pontos. Eu vou fazer tudo aqui e depois no final eu copio lá para a pasta de arquivos para mandar junto para vocês. Mas para facilitar, né, e minimizar o trabalho de ficar acessando os locais aqui, e eu vou precisar disso nessa parte do Compose, eu vou deixar então a minha aplicação aqui no C2 pontos para facilitar.